Salve, salve meus guerreiros, minhas guerreiras, estamos de volta para mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e estamos juntos nesse projeto INSS. Vamos aqui compartilhar todas as informações necessárias e suficientes a garantir a sua aprovação. Tanto alterações normativas mais recentes, em que evidenciamos aí uma maior probabilidade de vir a ser cobrado nos próximos concursos, até porque sabemos que o examinador adora exercer aquele protagonismo e cobrar de vocês uma questão inédita. Olhando aí para o histórico das provas do concurso INSS, nós temos aí uma cobrança excessiva de questões normativas, com base na letra da lei. E agora, como essa letra mudou bastante em face da reforma, tanto no plano constitucional, infraconstitucional e também regulamentar, certamente nós vamos ter aí muitas questões abordando as novidades introduzidas com a reforma. E o nosso objetivo aqui vai ser sempre enfatizar isso para que vocês tenham a preparação necessária e adequada a garantir a concretização deste grande sonho, que é trabalhar diariamente aí contribuindo para a justiça social do nosso país. Combinado? Então, vamos aqui dar continuidade ao estudo do nosso conteúdo programático e na aula de hoje nós vamos estudar a figura dos segurados obrigatórios, quais sejam empregado e também doméstico, ou seja, vamos aprofundar aqui o estudo de duas modalidades de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Ok? Estabelecemos aqui o nosso plano de voo, podemos partir? Então, vamos para a tela estudar o nosso direito previdenciário, aonde o objeto da aula de hoje será o estudo dos segurados empregado e também doméstico. Ok? Vamos começar analisando aí a disposição do artigo 11, cujo inciso 1º vai nos qualificar quem é o segurado empregado. Quem pode ser este segurado empregado? Diz lá, a linha A, inciso 1º do artigo 11, vai ser aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. Então salientamos isso, tanto pode ser um trabalhador urbano quanto rural, que vai prestar serviço aí a uma empresa em caráter não eventual, que seja exercido sob subordinação, temos requisitos aqui previstos no artigo 3º da CLT, e também mediante remuneração, o que diz mais a lei previdenciária, inclusive na condição de diretor empregado, ok? Notem que eu fiz aqui duas observações, coloquei um asterisco lá na expressão não eventual e também na expressão diretor empregado. O próprio nome já evidencia, é um segurado empregado. Com relação ao aspecto da não eventualidade, cuidado pessoal, porque isso não tem a ver com o aspecto temporal da prestação desse serviço, mas sim ao fato dessa atividade estar ou não relacionada com a atividade fim da empresa, ok? Ou seja, se eu sou dono de uma empresa que faz manutenção de computadores, contrato uma pessoa para prestar serviço, eventualmente, nessa atividade específica, ou seja, na minha atividade finalística, isso não seria uma situação de não eventualidade, porque está exercendo a função exatamente na atividade para a qual a empresa contratante empenha aí a sua razão social, ok? Então vamos para a tela porque nós temos essa justificação aqui no parágrafo 4º do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, que vai dizer o que é não eventual. Então nós vamos ter essa referência aí, aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Então a eventualidade aqui não diz respeito ao aspecto temporal, ok? Chamei a atenção de vocês também da figura aí do diretor empregado. Quem é ele? Olha o que diz o artigo 9º, parágrafo 2º do Regulamento da Previdência Social. Vai nos dizer que aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, ele vai ser contratado ou até mesmo promovido para o cargo de direção e vai manter as características inerentes à relação de emprego. Ok? Vamos evoluir. Quem mais vai ter o enquadramento? E pergunto a vocês, o menor aprendiz, ele é um empregado? Qual a opinião de vocês? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar uma água aqui. Quero saber se a opinião de vocês vai coincidir com a minha. Se vocês procurarem lá no artigo 11 da Lei de Benefícios, do inciso 1º, que vai estabelecer o rol de quem se enquadra
como segurado empregado, nós não vamos encontrar o menor aprendiz. Entretanto, ele possui esse enquadramento. Então, aquela pessoa que a partir dos 14 anos, né, pode ter esse enquadramento como menor aprendiz, vai ter essa condição, esse enquadramento previdenciário como sendo um segurado empregado. Lembre-se que na aula introdutória que nós abordamos as figuras do segurado obrigatório e facultativo, falei para vocês que a filiação previdenciária vai se dar a partir dos 16 anos, que é a data que a Constituição Federal passa a permitir que uma pessoa trabalhe, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, neste caso, este aprendiz também vai ter enquadramento como sendo um segurado empregado. Não obstante, não esteja lá no rol expresso previsto no artigo 11, inciso 1º da Lei de Benefícios. Ok? Vamos voltar para a tela. Então, apesar de não constar no rol do artigo 11, o menor aprendiz, aí entre 14 e 24 anos, ele é considerado segurado empregado. Ok? Então, vamos ter aqui o adequado enquadramento. E notem que eu coloquei uma observação, não foi à toa, aqui nessa idade. Por quê? É possível que alguém com mais de 24 anos possa manter esse enquadramento como sendo aí um menor aprendiz? Qual é a opinião de vocês? Vamos ver o que a norma diz? Vamos para a tela. Então, nós temos lá a previsão, não na legislação previdenciária, mas sim trabalhista, ou seja, artigo 428, parágrafo 5º da CLT, vai dizer que esse limite de 24 anos, ele não se aplica ao aprendiz que seja portador de deficiência. Então, cuidado, que pode cair na sua prova uma questão abordando essa situação aí deste aprendiz, que não seria menor, já teria mais de 24 anos, mas por ser portador de deficiência pode ter esse enquadramento. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Detalhe que este menor aprendiz tem que receber remuneração, mesmo que de forma indireta, para ter configurado o seu vínculo aí de segurado empregado. Ok? Vamos evoluir e agora vamos ver a linha B do inciso 1º do artigo 11 da Lei de Benefícios. Vai dizer aquele que, contratado por uma empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, que vai definir o que é essa empresa de trabalho temporário, ele presta serviço para atender alguma necessidade transitória de substituição de pessoal regular e também permanente, ou até mesmo situações de acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, temos que lembrar que essa possibilidade de um trabalho temporário, na verdade, configura uma hipótese de terceirização lícita. Isso nós utilizamos essa expressão, né, antes da reforma trabalhista, porque sabemos que de lá para cá nós já temos a possibilidade de terceirização tanto na atividade meio como também na atividade fim. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa é uma hipótese desde os anos 70 que já previa a possibilidade de terceirização de mão de obra. Então eu sou o dono de uma empresa, tenho lá uma demanda extraordinária de produtos a fabricar, então eu poderia contratar trabalhadores terceirizados por intermédio de uma empresa de trabalho temporário. Então, da mesma forma, o enquadramento desses trabalhadores estaria na figura de segurados empregados. Ok? Vamos para a tela apenas para confirmar essa legislação específica. Está lá a Lei 6.019 de 74, com redação dada pela Lei 13.429, que vai dizer quem é o trabalho temporário. É aquele prestado por uma pessoa física que é contratada por uma empresa de trabalho temporário e colocado à disposição de uma empresa tomadora. Então notem que nós temos aqui 3 pessoas diferentes. Temos primeiro a pessoa física, temos o trabalhador. Esse trabalhador é contratado por uma empresa, deixa eu pegar o verde mais forte aqui, por uma empresa de trabalho temporário, ok? A prestadora de serviço, que vai ceder sua mão de obra para quem? Para a contratante, que é a empresa tomadora desse serviço. Então temos essa triangularização, por isso que chamamos de uma espécie de terceirização já prevista na legislação brasileira aqui desde 1974, com a figura aí do trabalho temporário. Ok?
E, mais do que isso, a legislação vai dizer que é necessária a utilização desse trabalho temporário para substituir transitoriamente aí um pessoal permanente ou também a demanda complementar de serviço. Ok? Vamos evoluir? O que mais? Vamos ver aqui o que diz essa alínea C. Então vai falar aqui do brasileiro ou do estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado. Então aqui já está evidenciando o enquadramento previdenciário correto, em sucursal ou em agência de empresa nacional no exterior. Notem que aqui nós temos uma hipótese de aplicação extraterritorial da norma brasileira, porque essa pessoa está trabalhando no exterior, mas há elementos que a vinculam à legislação brasileira, como por exemplo aqui, é um brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado em território nacional. Apenas o desempenho dessa atividade é que vai se materializar no exterior. Então, aqui também temos essa hipótese, inclusive na aula que abordamos a temática da legislação previdenciária, da sua aplicação nacional e extraterritorial. Temos também este exemplo concreto aqui de enquadramento como sendo um segurado empregado. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Temos aqui a hipótese da letra D, que vai falar daquele que presta serviço no Brasil. Então aqui já seria uma aplicação nacional da legislação e não é no exterior, como vimos anteriormente. Aqui esse serviço vai ser prestado a quem? A missão diplomática ou até mesmo repartição consular de uma carreira estrangeira, ou até mesmo de órgãos subordinados, ou até mesmo o trabalho prestado a membros dessas missões e repartições. Porém, cuidado, por quê? Nós temos que excluir a situação aqui de estrangeiros, ou seja, de não brasileiros, que não tenham residência permanente no Brasil e até mesmo a situação do brasileiro que está amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então lembre-se que nós temos situações também de trabalhadores que estão excluídos do regime geral de previdência social. E aqui temos uma delas que faz essa referência àquele que está protegido pela legislação previdenciária do país ao qual trabalha para repartição diplomática ou consular, por consequência está excluído aqui da proteção do regime geral de previdência social. Ok? Vamos voltar para a tela. O que diz a letra E do inciso 1º do artigo 11, aqui é muito importante prestar atenção num pequeno detalhe. O que diz aqui? O brasileiro, ou seja, não está falando de estrangeiro, certo? Está falando aqui do brasileiro, que trabalha para a União no exterior. Aonde que trabalha isso? Em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. E aí detalhe, neste caso aqui pode ser domiciliado no exterior, pode ser contratado lá, salvo, temos uma restrição, se for segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Então nota que aqui seria uma situação onde uma pessoa, vamos dizer aqui um brasileiro, que está falando ali do brasileiro civil, ele é designado para trabalhar na Europa, vamos dizer na Suíça, vai trabalhar na ONU e vai lá trabalhar representando o Brasil, vai trabalhar para o Brasil. Nessa hipótese, terá o enquadramento como sendo segurado empregado. Por quê? Poderia acontecer que este trabalhador brasileiro, ele de fato desempenha atividade no exterior, vamos dizer na ONU, na Suíça, porém ele está trabalhando lá para o governo argentino. Então, se não tiver essa referência de que o trabalho de um brasileiro civil no exterior, num organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo e que este trabalho esteja sendo feito em prol, em favor, ou seja, trabalha para a União, ele não terá o enquadramento enquanto segurado empregado. Então, cuidado que essa expressão para a União, o examinador adora de suprimir, adora de esquecer no momento de elaborar a sua questão para tentar induzir você em erro. Então tem que ficar atento em todos esses critérios. Não pode ser estrangeiro, tem que ser brasileiro civil, presta serviço aonde? No exterior, num organismo do qual o Brasil é membro efetivo e este trabalho se dá em favor da União.
Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Letra F, nós vamos ver aqui o brasileiro ou estrangeiro, que seja domiciliado e também contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior. Ou seja, vamos ter aqui também uma aplicação extraterritorial da norma. Detalhe que essa empresa tem que ter aqui a maioria do capital votante pertencente aqui a uma empresa brasileira de capital nacional. Olha o detalhe aqui. Aqui tanto pode ser brasileiro quanto estrangeiro. Entretanto, tem esse requisito de ser domiciliado e contratado no Brasil. Ok? E aí fica fácil porque a própria lei já dá esse enquadramento, ou seja, como empregado, certo? Vamos evoluir. O que mais? A letra G. O servidor público ocupante em cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, com as autarquias, inclusive em regime especial e também fundações públicas federais. Então, notem que tem aqui a necessidade de um vínculo exclusivo em caráter comissionado. Por que eu estou dizendo isso? Não é pelo fato de um servidor ter um cargo em comissão que ele vai deixar de estar vinculado, por exemplo, ao regime próprio. O exemplo, eu sou servidor público federal, procurador federal da Advocacia Geral da União. Vamos dizer que eu seja convidado para exercer um cargo em comissão. O fato de eu exercer um cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, vai me afastar do enquadramento do regime próprio? Não. Eu vou continuar estando vinculado ao regime próprio. Porém, aquele advogado da iniciativa privada que venha a ser convidado a exercer um cargo em comissão, então ele mantém esse vínculo com o ente exclusivamente em face desse cargo em comissão. Então, apenas nesta situação é que vai ter este enquadramento, ou seja, o servidor público ocupa um cargo em comissão. Porque se você ocupar um cargo efetivo, que é a situação de vocês aí que muito em breve vão passar no concurso público, e posteriormente for convidado para exercer um cargo de chefia, uma função de confiança, isso não vai retirar o enquadramento de vocês perante o regime próprio. Apenas aquele alheio à estrutura da administração pública, que passa a exercer exclusivamente um cargo em comissão, é que terá o enquadramento como sendo empregado. Ok? Vamos para a tela. O que mais? Nós vamos aplicar também essa disposição aqui àquele que ocupa um cargo de ministro de Estado, também secretário estadual, distrital ou até mesmo municipal, que não tenha vínculo efetivo, quer seja com a União, com o Estado, com o DF e também município, inclusive a administração indireta, ou seja, as autarquias, mesmo que em regime especial e também fundações. Isso é o que diz aqui o parágrafo 5º da Lei de Benefícios, inclusive eu tenho que alterar aqui, Lei de Benefícios da Previdência Social. Ok? Quem mais? Olha o que diz aqui a letra H. O exercente de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então, nós sabemos que a reforma da Previdência ela procedeu a alterações, inclusive, em relação aí ao sistema de proteção previdenciária dos parlamentares, aqueles que detêm aí um mandato eletivo. A intenção é extinguir, vamos manter para aqueles que já possuem, mas para os novos parlamentares, eles vão estar vinculados ao regime de origem. Então, se ele não era servidor, vai estar vinculado ao regime geral de previdência social. Então, também aí uma outra alteração introduzida por força da reforma da Previdência, o que indica a grande probabilidade deste enunciado aqui ser cobrado de vocês numa próxima prova, porque tem repercussão com uma novidade introduzida com a emenda 103. Ok? Voltando para a tela. Então, essa linha H tem idêntica redação aqui com a linha J. Ok? Então, o que mais? Vamos ver aqui o que diz o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, redação dada pela emenda 103. Nós vamos aplicar aqui ao agente público que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou até mesmo aquele que ocupa um cargo
temporário, e inclusive aquele que exerce um mandato eletivo, e da mesma forma aquele que não tem um cargo efetivo, mas um emprego público, aquele que passou aí num concurso para uma estatal. Da mesma forma, todos esses estarão vinculados ao quê? Ao regime geral de previdência social. Notem aqui, por exemplo, quando a própria autarquia federal, o INSS, promove contratação temporária de servidores inativos. Então, neste caso aqui, o enquadramento vai se dar na contratação desse temporário vinculada ao regime geral de previdência social. Ok? Da mesma forma, vimos aqui aquele que titula exclusivamente um cargo em comissão, porque se tem um cargo em comissão e um cargo público efetivo, ficará vinculado ao regime próprio de previdência. Da mesma forma, aquele que estuda no GRAM, aquele que passa num concurso de uma estatal e não vai ter um cargo, mas sim um emprego público, da mesma forma vai estar vinculado ao regime geral de previdência social. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos voltar para a tela. Temos também aqui a letra I, que vai falar do empregado de organismo oficial internacional, ou até mesmo estrangeiro, que esteja em funcionamento aonde? No Brasil, salvo quando for coberto por regime próprio de previdência social. Então notem sempre esta ressalva, que vai afastar a aplicação da legislação brasileira quando o trabalhador estiver coberto por regime próprio de previdência social. Ok? Vamos agora analisar hipóteses previstas no regulamento da Previdência Social. Vamos prestar muita atenção porque nós sabemos que em muitos dispositivos há uma reprodução, e às vezes não com exatidão, com tratamento diferenciado, daquilo que está previsto na Lei 8.213 e daquilo que está disciplinado no regulamento. Até agora, nós só vimos hipóteses previstas na Lei de Benefícios da Previdência Social. Porém, há algumas situações que não se repetem no regulamento. Então, é o que nós vamos tratar agora. Por isso que eu procurei manter, inclusive, o número do inciso, da linha específica, para que vocês identifiquem aquilo que nós tratamos até agora no âmbito da redação vigente na Lei 8.213. Agora vamos aprofundar um pouco e passar a tratar de hipóteses previstas no regulamento da Previdência Social. Ok? Vamos para a tela. Então, o que nós temos? Lá no artigo 9º, inciso 1º, a linha H do regulamento da Previdência Social. A figura do bolsista e também do estagiário que presta serviço à empresa em desacordo com a Lei 11.788. Lembre-se, quando tratamos da figura do segurado facultativo, eu falei que o estagiário ele pode se filiar facultativamente? Ok, perfeitamente. Entretanto, se houver aí alguma designação de atividades não compatíveis com o seu contrato de aprendizagem e no popular estivermos fraudando um contrato de emprego, um vínculo de emprego, então, nesta situação, o enquadramento desse estagiário, desse bolsista que está aqui em desconformidade ao que prevê a legislação específica, Lei 11.788, neste caso, ele vai ter um enquadramento como sendo um empregado por determinação contida aqui no regulamento da Previdência Social. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Temos aqui a linha M, o servidor da União, do Estado, DF, município, inclusive aí administração indireta, que ocupa emprego público. Então já vimos isso porque ele passou no concurso público, sim, mas ele não detém um cargo efetivo. Ele detém aqui especificamente um emprego, por consequência, vinculação a CLT, consolidação das leis do trabalho, ok? E, por consequência, terá um enquadramento como sendo um segurado empregado, ok? Que mais? O escrevente, também o auxiliar, contratado por titular de serviços notariais e de registro. Da mesma forma, o regulamento determina o seu enquadramento previdenciário aqui, ok? Como sendo de segurado empregado. Que mais? Agora nós vamos mudar a figura. Agora não vamos analisar só o empregado, mas sim o empregado doméstico, que está lá previsto no inciso 2º do artigo 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Pois bem, quem é este empregado doméstico?
Olha o que diz a legislação: é aquele que presta serviço de natureza contínua a uma pessoa ou até mesmo a uma família, ok? No âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, ok? Então, nós temos uma situação aqui onde uma pessoa ou uma família contrata uma outra pessoa para prestar serviço no âmbito domiciliar em atividades que não tenham finalidade lucrativa. Claro que se eu, dentro da minha casa, contratar uma pessoa para me auxiliar numa atividade que eu obtenho lucratividade, que eu comercializo produtos ou serviços, aí estaria desconfigurado esse vínculo doméstico e sim um vínculo de emprego comum. Ok? Sabemos também que a Lei Complementar 150 de 2015 passou a estabelecer aí de forma mais específica os requisitos necessários para este enquadramento de um empregado doméstico. Então, vamos para a tela. Então, nós temos aí o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, que vai nos trazer o conceito de trabalhador doméstico. Quem é ele? É aquele que presta serviço de forma contínua, ok, traz mais um elemento, subordinado, tranquilo, oneroso, ou seja, tem que ter pagamento de remuneração, e de forma pessoal, não pode ser substituído por outra pessoa, de finalidade não lucrativa, também já vimos, a pessoa ou até mesmo uma família, no seu âmbito residencial, porém, temos aqui uma delimitação por mais de 2 dias por semana. Ou seja, cuidado que pode cair na sua prova uma questão falando de uma pessoa que trabalha em prol de uma família no âmbito residencial sem finalidade lucrativa por 2 dias por semana. É toda segunda e quarta, é toda terça e quinta. Isso configura vínculo doméstico? Não, porque a lei complementar ela fala em mais de 2 dias, ou seja, 3 em diante. Lembrando que o próprio regulamento da Previdência Social já está ajustado a este conceito, fazendo referência a esse aspecto temporal de mais de 2 dias, ok? Porém, a legislação, a Lei 8.213, ainda não foi atualizada, então nós fazemos referência a ela, complementamos aqui com a redação do artigo 1º da Lei Complementar 150, para que a gente tenha todos os elementos necessários a compreender normativamente quem vai ter esse enquadramento na figura aí de segurado empregado doméstico. Ok? Então vamos voltar para a tela apenas para fixar este conceito estabelecido aqui pela Lei Complementar 150 de 2015. Ok? O que mais? Olha o que diz aqui o artigo 9º, inciso 2º do regulamento, que eu já afirmei para vocês que já está atualizado. Por quem que ele foi atualizado? Pelo novo regulamento, ou seja, deixa eu pegar aqui a cor amarela para facilitar, pelo decreto 10.410 de 2020, que passa a estabelecer quem é o empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, de forma subordinada, de forma onerosa e também pessoal, a uma pessoa ou uma família, no seu âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. Ou seja, o regulamento já está ok com a Lei Complementar 150, a Lei 8.213 é que ainda precisa ser atualizado. Ok? E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar a figura aí dos segurados obrigatórios empregado e também doméstico. Como vimos, muitas especificidades, muitas alterações normativas, temos que ficar atentos. Então, fizemos referência aí a atualizações que já estão incorporadas no âmbito regulamentar, no decreto 10.410, algumas ainda não foram feitas na Lei 8.213, temos que ficar atentos o que vai ser cobrado de você na sua prova. Se a pergunta é de acordo com a Lei 8.213, não respondam com base no decreto. Respondam com base na Lei 8.213. Se a pergunta for de acordo com a legislação previdenciária, que é um termo mais amplo, aí é que nós podemos sempre utilizar a redação mais atualizada. Mas eu sempre reforço isso com vocês. Respondam o que lhe for perguntado exatamente no enunciado da questão. Ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa a todos vocês. Aguardamos aí o necessário feedback por intermédio da plataforma do GRAM. E também, se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, encaminhe para que nós possamos enviar os esclarecimentos necessários a aperfeiçoar a sua preparação. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!